Boa tarde, pessoal do oitavo e nono EJA, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos continuar nossa aula do segundo bimestre, né? E agora a gente vai iniciar o conteúdo sobre o futuro, tá? Então nós vamos utilizar primeiramente o futuro usando o going to. E como é que é essa utilização do going to? Nós vamos ver agora por etapas como é que vocês vão utilizar esse verbo no futuro, tá? E também existem outras formas que a gente vai ver sequencialmente nas próximas aulas, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender como utilizar o verbo going to para a utilização do futuro, tá ok? Então, para que eu vou usar o futuro? O futuro é utilizado para quando a gente faz planos, né? Que a gente faz o planejamento. Para indicar também ações futuras, né? Quando a gente quer indicar algo que nós vamos ainda realizar. Indica ainda o que a gente pode fazer, o que pretendemos fazer, né? Então, quando você quer dizer, alguém pergunta, você vai trabalhar hoje à tarde? Aí você tem que dizer se está nos seus planos para trabalhar ou não, né? No português, utilizamos muito o verbo ir para indicar ações futuras que iremos realizar, né? Eu vou ao shopping, eu vou para a escola. Não, eu não posso, eu vou arrumar a casa. Mas também podemos conjugar outros verbos no futuro também, tá? Então, a gente tanto faz utilizando o verbo ir, né, quando a gente vai para algum lugar, como também a gente pode fazer algumas conjugações no futuro, né? E agora, no inglês, como é que a gente faz? Primeiramente, vocês precisam relembrar o que a gente viu no sexto e sétimo ano, tá? Lembrem-se do verbo to be, que é esse que está apresentando aqui na tabela, né? Então, aqui nessa primeira coluna em azul, temos os pronomes, tá? Caracterizados como pronomes pessoais. Na segunda coluna, que é esse destaque em vermelho, temos o verbo to be. E nós fazemos a seguinte relação: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Aqui na segunda forma, nós temos a forma contraída, que é uma forma abreviada também de utilizar o verbo to be, tá? E aqui, por último, nós temos a tradução do verbo to be dessa forma no presente indicativo, tá? Mas para que eu preciso relembrar do verbo to be? Vamos ver? Quando nós utilizamos o futuro com o going to, nós utilizamos o verbo to be antes de utilizar o próprio going to, tá? Então, a gente coloca o verbo to be, que pode ser am, is ou are, o going, mais a partícula to e o verbo do qual a gente vai conjugar, tá? Então, vamos ver como é que fica na frase. Olhem aí. I am going to stay here. Primeiro, sujeito, que é o pronome, né? Que a gente faz a indicação. Pode ser o pronome pessoal, como também pode ser o nome de uma pessoa, né? Aqui nós temos o am, né? Que é justamente o verbo to be. O going to, que é para indicar o futuro. E o verbo principal, que é o verbo que nós estamos conjugando, nesse caso, stay. I am going to stay here. Esse going to, essa forma de utilizar o futuro, ela indica uma certeza, ou seja, uma ação que ela já foi planejada anteriormente. Então, quando você utiliza going to, é algo que já estava nos seus planos, que você já tinha pensado nessa ação, tá? Aqui temos exemplos de utilização do futuro, usando o going to. Aí a gente vai utilizar, nesse primeiro momento, apenas a forma afirmativa, né? Temos aí a primeira frase. I am going to watch TV. Ou seja, eu estou
eu vou, né, assistir TV. You are going to watch TV. Vocês irão assistir TV. He, she ou it. Ele, ela ou ele ou ela irão assistir TV. We are going to watch TV. Nós iremos assistir TV. You are going to watch TV. Vocês irão assistir TV. E they are going to watch TV. Eles irão assistir TV. Vejam que aqui o verbo utilizado é watch, que é assistir, tá? Aqui usou um complemento, né? Assistir, no caso, TV. Temos aqui o pronome, o verbo to be e a partícula going to, que indica o futuro, tá? Então, é dessa forma que se realiza a conjugação do verbo. Aqui, ó, mais um outro exemplo. Nesse caso, é o verbo to cross, tá? Atravessar. I am going to cross. Eu vou atravessar. You are going to cross. Você vai atravessar. He is going to cross. Ele vai atravessar. She is going to cross. Ela vai atravessar. It is going to cross. Ele ou ela vai atravessar. We are going to cross. Nós vamos atravessar. You are going to cross. Vocês vão atravessar. E they are going to cross. Nós vamos atravessar, tá? Veja que aqui apenas o que muda na frase é o verbo to be, que nós vamos utilizar para cada pronome, né? Que nós sabemos que cada pronome deve ser utilizado o verbo to be correto. E o pronome aqui. Então, o going to não altera e nem o verbo, tá? O verbo que está utilizando para a conjugação. Esta é a atividade sugerida, tá? Nesta primeira questão, vocês irão seguir esses traços e ver o que cada uma dessas pessoas vai fazer, tá? Elas vão ler, mas o que é que vão ler, tá? Aqui nós temos um jornal, uma revista e um livro, tá? Então, quem vai ler o quê? Então, vocês vão descobrir e vão marcar a alternativa. Nessa segunda questão, vocês devem ordenar as frases, ordenar as palavras, tá? Para formar frases. Para formar frases utilizando o going to. Então, primeiro vem o pronome, depois vem o verbo to be, depois o going to e o verbo final e talvez um complemento, tá? Então, essa é a letra A, letra B e letra C, tá? Na número 3, na questão 3, tem dizendo o seguinte: ligue o animal ao seu alimento favorito, favorite food, e depois complete as frases abaixo. Então, aqui vocês vão fazer a ligação. O macaco, qual é o alimento favorito dele? É um osso, a grama, banana ou peixe? Depois de ligar, vocês vão completar aqui com a comida favorita, tá? E 4, escreva as frases no futuro utilizando o going to. Então, aqui a gente tem um exemplo. Temos Mary, um traço, e to buy a magazine. Então, só é completar aqui utilizando o verbo, né? O verbo to be, tá? Pode ser am, is ou are. Nesse caso, foi utilizado is. Going to buy a magazine, né? Repetiu aqui o final, tá? Professora, e como é que eu vou saber qual é o verbo to be que vai utilizar? É você olhar lá no início da aula a tabela com o verbo to be, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós temos que ir em frente e com determinação. Vamos seguir os protocolos sanitários, continuar usando máscara e ter os cuidados necessários para que a gente possa voltar à nossa realidade do ensino presencial, tá bom? Qualquer dúvida, podem me chamar no PV e até a semana que vem.